Como é importante não somente nós vivermos uma vida de fé, mas nós também fazermos declarações de fé. É aquilo que sai da nossa boca, é aquilo que nós produzimos com os nossos lábios para que outras pessoas também venham ser alcançadas por Deus mediante as nossas declarações de fé, aquilo que vai trazer um impacto na vida de muitas pessoas. E eu olho para alguns textos da Bíblia Sagrada e vejo justamente isso, pessoas declarando de forma verbal a sua fé, lógico, isso misturado com a sua conduta, com a sua caminhada, com os seus passos na face da terra. E é importante que nós tenhamos uma vida onde as declarações de fé estão em nós a cada momento, para que possamos impactar o ambiente onde estamos inseridos. Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então, muitas pessoas não vendo, mas declarando aquilo que estava nas suas vidas, aquilo que estava nos seus corações, alcançando assim da parte de Deus grandes provisões, grandes livramentos, grandes bênçãos e, é claro, acima de tudo, a salvação das suas almas. Então, declarações de fé é o que nós precisamos também ter na nossa vida cotidiana, em todos os momentos, em todas as circunstâncias, em todas as situações, que nós venhamos ter uma vida cheia de declarações de fé. Por exemplo, no livro de Gênesis, no capítulo 22, eu vejo uma das grandes declarações de fé do Antigo Testamento, aonde o patriarca Abraão, ele vai nos trazer uma declaração de fé muito importante e muito relevante para as nossas vidas. Nós precisamos olhar para esta declaração de fé que Abraão ele dá, e ele diz esta declaração justamente para o seu filho Isaque em um momento aonde somente a ação de Deus ela poderia agir, somente a ação de Deus estaria operando, né? Então nós vemos aqui Gênesis 22, 7 e 8. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse a Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. Então nós vemos aqui uma declaração de fé específica da parte de Abraão, ele dizendo para Isaque: olha, nós não temos o cordeiro porque o próprio Deus é ele quem vai prover para si o cordeiro. Deus é o provedor de tudo. Eu olho para esse texto, claro, não somente vendo aqui uma provisão instantânea, uma provisão temporal, para que algo fosse feito ali, o cordeiro fosse imolado, fosse posto em holocausto, mas eu olho para uma declaração ainda muito mais avançada, uma declaração de Abraão muito mais para a eternidade, que lança isso aqui, o Cordeiro de Deus, né, que desde a antiguidade o Cordeiro de Deus já havia sido mandado por ele, enviado por ele, e ele chega agora neste momento aqui a declaração de Abraão, dizendo justamente isso, que o Cordeiro Deus já havia provido, e justamente o Cordeiro de Deus é Cristo Jesus, o nosso Senhor, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e nós precisamos, assim como Abraão está crendo que Deus é provedor. Este Cordeiro aqui não somente ele supre as nossas necessidades físicas, materiais, temporais, mas também ele supre as necessidades eternas, as necessidades espirituais. Portanto, esta declaração do nosso patriarca Abraão, ela não pode passar desapercebida, muito pelo contrário. Quando nós vemos Abraão dizendo: Deus proverá para si o cordeiro, é claro, ele está apontando para Cristo. Esta declaração ela é messiânica, ela é cristocêntrica, ela aponta para Jesus Cristo no Novo Testamento, na Nova Aliança, e nós precisamos da mesma forma que Abraão declarou a sua fé em Deus. Observa que ele
declara a sua fé e aponta para o Criador. Então, da mesma forma, nós temos que fazer como fez aqui o nosso patriarca Abraão. Em Números 14, nós vemos também uma declaração de fé muito importante da parte de Josué e da parte de Caleb. Em meio a um momento, uma circunstância muito difícil, em meio a um momento aonde muitos se levantam contra eles, querem apedrejá-los, querem apedrejar Moisés e Arão, devido à falta de fé de pelo menos 10 espias que foram juntos com Josué e Caleb à terra de Canaã, espiar a terra era boa, a terra era uma terra de provisão, a terra era uma terra larga, a terra era uma terra espaçosa, uma terra produtiva, porém haviam alguns empecilhos, haviam alguns problemas, algumas dificuldades. Então a nossa caminhada cristã, ela vai estar também pautada em muitas dificuldades, ela não está pautada somente em facilidades, pelo contrário, se nós quisermos alcançar de Deus o favor dele, nós vamos passar sim por algumas tribulações, algumas dificuldades, e isso nos vale pensar um pouco na nossa caminhada cristã, porque se não temos lutas, se não temos batalhas a estar fazendo, como é que vamos conseguir alcançar e almejar as vitórias? Números 14, a partir do versículo 1. Então levantou-se toda aquela congregação e alçaram a sua voz, e o povo chorou naquela mesma noite, e todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhe disse: se morrêramos na terra do Egito, ou se morrêramos neste deserto. E por que nos traz o Senhor a esta terra para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não seria melhor voltarmos ao Egito? Observa que em meio às dificuldades, o pensamento do povo é retroceder, é voltar para o cativeiro, voltar para a escravidão do Egito. Versículo 4, e diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos ao Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre seus rostos perante todo o ajuntamento dos filhos de Israel. E Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes, e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muito boa. Observa que a terra para onde eles estavam indo era uma terra muito boa, era uma terra larga, ampla, espaçosa, produtiva, era uma terra verdadeiramente que manava leite e mel. Versículo 8, se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra e nos dará a terra que mana leite e mel. Está aqui a declaração de fé, tanto de Josué quanto de Caleb, mas o importante é que nós frisarmos isso aqui, eles estavam pautados na promessa que Deus havia feito para eles: eu vou colocar vocês na terra que mana leite e mel, eu vou estar levando vocês para uma terra ampla, uma terra larga, uma terra espaçosa, uma terra fértil, uma terra de provisão. Porém haviam alguns empecilhos, algumas dificuldades, alguns inimigos precisavam ser derrotados. Na nossa vida cristã, na nossa caminhada espiritual, sempre haverão inimigos, sempre haverá alguma peleja, alguma guerra, alguma luta que nós vamos precisar enfrentar. Versículo 9. Então somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo desta terra, porquanto são eles nosso pão. Está aqui a continuação da declaração de fé de Josué e Caleb. Retirou-se deles o seu amparo e o Senhor é conosco, não os temais. Esta declaração de fé, ela tem 2 pontos aqui no versículo 8. O primeiro, Deus, ele precisa se agradar de nós. Primeiro, Deus precisa se agradar da minha vida, precisa se agradar da tua vida, para que depois Ele nos coloque nessa terra de provisão, nesta terra onde Ele está dizendo que vai nos colocar. Mas para isso nós precisamos sim fazer também a nossa parte. Muitas pessoas, elas querem receber de Deus a provisão de Deus, mas elas não querem fazer a sua parte. Então nós precisamos fazer a nossa parte. A nossa declaração de fé está justamente pautada em cima disso,
que nós fazemos a nossa parte, Deus vai fazer a dele, mas muitas pessoas querem que as coisas venham de mão beijada, não querem trabalhar, não querem lutar, não querem pelejar contra as situações, não querem pelejar contra o seu próprio interior, que muitas vezes está mandando fugir daquilo que Deus ele determinou. Mas nós vemos aqui Josué e Caleb dizendo: primeiro, Deus precisa se agradar de nós. Deus ele precisa que nós sejamos agradáveis a Ele, a nossa fé precisa estar em ação, nós precisamos declarar a nossa fé, como fez aqui Josué e Caleb. Declararam a sua fé e dizendo: olha, Deus já nos deu o inimigo, o adversário por presa, e aquela terra é nossa, não vamos temê-los, porque Deus está conosco e eles estão desamparados. No primeiro livro de Samuel, no capítulo de número 7 e o versículo 12, eu vejo aqui uma grande declaração de fé do profeta Samuel, aonde ele aponta nesta declaração para uma pedra específica. 1 Samuel 7,12: então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e chamou seu nome Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Olha que declaração maravilhosa da parte de Samuel. Mesmo que nós possamos fazer muitas conquistas nas nossas vidas, eu olho para esse texto aqui e vejo que se não for a pedra de ajuda, o Ebenezer, se não for ele para nos ajudar, nós não vamos chegar a lugar algum. Podemos até dar 1 ou 2 passos, mas nós não vamos prosseguir adiante, porque toda ajuda que nós precisamos, que nós necessitamos, está nesta pedra. Esta pedra aponta para Cristo, a pedra de ajuda, a pedra espiritual, a pedra que estava lá no Antigo Testamento, abençoando o povo no meio do caminho, fazendo que a água saísse, né, e saciasse a sede daquelas pessoas. Então eu olho para essa declaração de fé e vejo também uma palavra apontando para Cristo, a nossa pedra de ajuda. E o próprio Senhor Jesus, ele disse que sem Ele nós não podemos fazer nada. E isso é uma realidade, é uma verdade absoluta. Sem Cristo Jesus nós não chegamos a lugar algum, nós não podemos nada, nós não temos condições de vencer nenhum adversário, nenhuma circunstância, porque Ele, Cristo Jesus, é o nosso Ebenezer, é o nosso ajudador, é a nossa pedra de ajuda, aquele que nos dá fundamento e sustentação. Então nós precisamos também fazer como Samuel fez, colocar a pedra à nossa frente, colocar a pedra como sustentáculo das nossas vidas, para que nós possamos viver uma vida de vitória, uma vida para a glória de Deus, uma vida gloriosa, mediante as declarações de fé. E é importante que nós façamos as nossas declarações de fé, porque muitas pessoas elas vão se espelhar naquilo que também sair dos nossos lábios. As pessoas vão observar, as pessoas elas vão muitas das vezes dar crédito à palavra que sai da nossa boca, porque da nossa declaração de fé. Eu vejo na vida do patriarca Jó, no capítulo 1, a partir do versículo 20, eu vejo uma das declarações de fé deste homem passando por uma dificuldade, passando por um momento de adversidade. A Bíblia Sagrada diz que Jó era um homem, primeiro, ele era homem sincero, reto, íntegro e desviava-se do mal. O fato de nós nos desviarmos da maldade, do pecado, isso não nos isentará de problemas, muito pelo contrário. Talvez até justamente porque nós estamos nos esquivando das trevas, é que vamos ter mais problemas ainda. Mas o interessante é também lembrar que Jó, ele traz uma declaração interessante aqui. Então Jó se levantou e rasgou o seu manto, Jó 1:20 até o 22. Então Jó se levantou e rasgou seu manto e rapou a sua cabeça e se lançou em terra e adorou, disse: nu saí do ventre de minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Então nós vemos aqui Jó, ele mesmo em meio às lutas, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio aos problemas, ele se levanta para adorar, ele se levanta para glorificar a Deus, ele se levanta para engrandecer ao Criador, mesmo não sabendo na sua totalidade o que é que estava acontecendo com ele, mas ele faz uma declaração de fé: eu vim nu a este mundo, eu retornarei.
Eu vim nu a este mundo e eu não vou levar nada dele. Mas a declaração de Jó é muito interessante, porque ele vai adorar a Deus, ele vai bendizer, ele vai engrandecer o Criador. E diz a Bíblia Sagrada que Jó não atribui a Deus falta nenhuma. Aqui em Jó capítulo 19, versículo 25, a seguir diz assim: porque eu sei que o meu Redentor vive, que por fim se levantará sobre a terra, e depois de consumida a minha pele ainda, em minha carne verei a Deus. Ver-o-ei por mim mesmo, e os meus olhos e não outros o verão. E por isso o meu coração se consome dentro de mim. Quem é este Redentor a qual Jó está se referindo aqui? Que palavra é essa que está saindo da boca de Jó, apontando para um Redentor? E ele diz: o meu Redentor vive e ele vai se levantar em meu favor. Jó está apontando mais uma vez para Cristo Jesus, nosso Senhor, é o nosso Redentor, aquele que nos dá redenção, é aquele que nos liberta da condenação do pecado lá na cruz do Calvário, é aquele que deu a sua própria vida para que nós tivéssemos vida e tivéssemos vida com abundância. Então nós precisamos sim viver uma vida declarando a nossa fé, declarando a cada dia a nossa fé, para que as pessoas também possam ouvir as declarações que saem da nossa boca. Uma certa feita eu lembro que eu estava passando dentro da empresa e eu dei glória a Deus por alguma coisa, eu louvei a Deus, simplesmente isso, foi uma glorificação instantânea, coisa mínima e simples, porém teve alguém do meu lado que ouviu aquela declaração de fé e aquela pessoa me chama para o lado dela e a pergunta que me fez aquela pessoa foi a seguinte: você é cristão? Porque saiu algo da tua boca. Olha que interessante, as pessoas ao nosso redor estão percebendo o que estamos falando, estão percebendo o que estamos fazendo, e aquela declaração de fé foi interessante, porque foi somente glória a Deus, aleluia, por alguma coisa, eu não me lembro exatamente o que foi, mas eu sei de uma coisa: aquela declaração que eu estava dando ali, glorificando a Deus, chamou a atenção de uma pessoa ao meu redor, e a gente pôde falar do Evangelho para aquela vida, para aquela alma. Da mesma forma, nós, aonde estivermos, a declaração de fé, ou as declarações de fé que saem da nossa boca, com certeza vão chamar a atenção de pessoas que estão ao nosso redor. Por isso, a minha oração e o meu desejo é que da sua boca saiam declarações de fé na pessoa de Cristo, na palavra de Deus, no caráter imutável do Deus vivo, na ação e no poder do Espírito Santo. Então, que Deus te abençoe com esta palavra, que você venha refletir sobre isso, e é claro, que as declarações de fé tomem cada vez mais volume nos nossos lábios, e Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus.